Oi, gente, eu me chamo Guilherme Camanho Costa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução dos modelos nucleares, que é o segundo capítulo da matéria de estrutura da matéria 2 na Faculdade de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, dando um breve contexto histórico, em 1895, Röntgen, durante um experimento com tubos catódicos, observou pela primeira vez o que a gente hoje em dia chama de raio-x, né? E no ano seguinte, Becquerel, interessado pelo assunto, continuou estudando e envolveu uma amostra de sulfato duplo de potássio e urânio numa placa fotográfica e ele percebeu a mesma propriedade que Röntgen tinha observado com os tubos catódicos, o raio-x. Depois disso, Marie Curie e seu esposo continuaram estudando sobre esse fenômeno e encontraram outras substâncias que apresentavam esse raio-x, esse efeito do raio-x, dentre elas o polônio, a actínio e o rádio, que inclusive inspirou o nome do fenômeno de radioatividade. No início do século XX, o Rutherford então ele nomeia e classifica os raios emitidos durante a radioatividade dos núcleos pela capacidade que eles tinham de penetrar a matéria e como eles se comportavam com relação à eletrização do ar, à ionização do ar, com os campos elétricos presentes no espaço. Bom, os raios alfa são basicamente partículas de átomo de hélio que tinham 2 prótons e 2 nêutrons. Já os raios beta, eles são basicamente partículas carregadas, positivas ou negativas, então elas podem ser tanto elétrons quanto pósitrons. E os raios gama são ondas eletromagnéticas que vêm por conta da vibração das partículas dentro dos átomos. Bom, em 1911, Geiger, com experimentos com partículas alfa, mostraram que os raios nucleares eles variavam de 1 a 10 femtômetros, que isso, se eu não me engano, é da ordem de grandeza de 10 a menos 15 metros. E 17 anos depois, em 1928, a radioatividade começou a ser observada também como um fenômeno quântico, por conta de atravessar a matéria. Em 1932, foram descobertos o nêutron por Chadwick e o positron por Anderson, e também foi observada pela primeira vez uma reação nuclear num acelerador de partícula, que foi criado por John Cockcroft e Ernest Walton. Esse daqui é um modelo de reator nuclear baseado na ideia de Cockcroft, que consistia em um capacitor, uma associação de capacitores e diodos em cascata que aceleraria a partícula enquanto ela fosse passando pelas cargas. Bom, então a composição dos núcleos foi estudada em cima desse fenômeno da radioatividade. Em 1913, Moseley, ele, com os experimentos de raio-x, ele mostrou que a massa total a massa total seria o dobro do número de prótons que teria em cada átomo, sendo o número atômico representado por Z, a quantidade de prótons, e a massa total, massa atômica, seria representada por A. Isso vale para quase todos os átomos, menos o de hidrogênio, que ele é formado apenas por um átomo, um próton e um elétron. Aí, bom, a massa é basicamente só o valor de Z. Em 1920, o Rutherford já havia proposto os nêutrons como partículas neutras dentro do núcleo, e como eu já falei, em 1932 os nêutrons foram descobertos por Chadwick. Chadwick também propôs que a relação então de
massa no átomo envolvia tanto os prótons, como o Mosley já tinha falado, e os nêutrons também, nessa relaçãozinha aqui de soma, de Z mais M igual a A. Bom, a ideia de que os nêutrons era formado pela fusão de partículas positivas e negativas se mostrou falsa, mas isso não impede que o contrário seja verdade. Afinal de contas, as partículas beta são exatamente nêutrons que se decompõem em pósitrons ou elétrons. Bom, com isso também eles conseguiram calcular a massa de prótons e nêutrons, das duas com a mesma ordem de grandeza, a do próton sendo 938 milieletronvolts e a do nêutron sendo 939 milieletronvolts. E cada um tem seu próprio momento magnético relacionado ao spin, e ele é escrito em termos do magnéton nuclear, esse μn aqui. Aí o do próton seria 2,779, 28, enquanto o do nêutron é menos 1,91. A gente, para calcular o momento magnético, usa essa formulazinha aqui. E, por sua vez, a gente tem que o momento magnético nuclear ele vai na direção do spin nuclear, e para descobrirmos o seu valor, ele depende tanto do momento magnético do spin, do próprio spin, e do valor de H cortado, e o G nuclear, como já foi visto no capítulo 9, estrutura da matéria 1. Bom, esse fator relativo ao próton e ao nêutron, o G nuclear, ele fica sendo 2,79 para o próton e menos 1,91 para o nêutron. Só que deu um problema que nessa época Dirac já tinha formulado sua teoria, e para que ela fosse válida, o valor de qualquer partícula carregada deveria ser 1 e de uma partícula neutra seria 0. Mas assim, para o próton a gente teve um valor acima do resultado e para o nêutron um valor abaixo. Isso acontece por uma estrutura muito complexa dentro dos átomos que não era prevista por Dirac, e bom, se mostrou o quanto precisava mais se aprofundar nessa área. E é isso.